Olá, ser humano novosférico. Aqui é a Nayara. E aí, como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, pode ter certeza que você vai ficar. Tudo é cíclico. Então confia. Respira devagar. Tenta respirar mais pela barriga do que pela caixa do peito. Caixa do peito. Bom, eu não sei se isso tá correto dizer, mas foca na sua respiração. Porque uma respiração consciente faz toda a diferença. E vamos dar continuidade à leitura do livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional. Iniciando agora o capítulo 9. Compreendendo as 13 dimensões. Todo o poder dos 7 universos de luz é coletado de um todo, e esse todo é chamado de o grande universo de luz. Esse trecho é de Mevlana, do livro do conhecimento. Todo estágio de evolução que foi, tem sido ou que será, está ocorrendo simultaneamente em algum lugar da galáxia. Existem outras dimensões de experiência, das quais atualmente não estamos conscientes. A partir de nossa perspectiva tridimensional, estamos nos alinhando a uma nova percepção do universo e a uma cosmologia que é imensamente diferente da que conhecemos hoje. Estamos transitando de uma percepção física tridimensional do tempo e espaço para uma percepção quadra e pentadimensional. Desse modo, tudo pode ser experimentado simultaneamente, inclusive todas as dimensões. As dimensões podem ser entendidas como modos de expressão ou diferentes graus de vibrações, embora todas as dimensões existam no aqui e no agora. As dimensões mais elevadas são acessadas internamente, através da mente, compreendida como o meio de consciência, assim como o espaço é o meio da mente. O ponto de vista da ciência cósmica é que cada um de nós é uma entidade com 3 partes formadas pelos eus tri, quadri e pentadimensionais. A evolução é a integração dessas 3 entidades. A evolução e a integração dessas 3 entidades é o principal propósito da vida. As mais importantes tradições espirituais dizem que essa vida, a terceira dimensão, é breve e efêmera, e que se dermos a ela demasiada atenção e nos distrairmos do reino material, então falharemos em alcançar nosso propósito mais elevado. A lei do tempo refere-se ao ser quadridimensional, etérico, como o ólon. O propósito do ólon é permitir à alma a capacidade de manobra, ou elasticidade, para transitar entre as dimensões. O eu quadridimensional é também o organizador espiritual mental. A entidade pentadimensional jamais nasceu e nunca morrerá. Em outras palavras, a entidade pentadimensional é a parte eterna de você mesmo, que existia antes do nascimento e continua após a morte. Seu corpo imortal, como uma entidade angélica. O eu pentadimensional não pode se desviar da vontade divina. Essas 3 entidades comunicam-se uma com a outra, através da mente, especialmente através das 6 mais 1 esferas mentais, como foi descrito em capítulos anteriores. As 6 mais 1 ou as 7 esferas mentais de consciência estão eletricamente em harmonia com o cérebro e servem como computador ou hardware da mente. Ser radial de 5 dimensões. Quantas dimensões vivemos simultaneamente? O ser humano tem pelo menos uma potencialidade de 5 dimensões, de acordo com a quinta força e o oráculo de quinta força. Esse funcionamento pentadimensional é a próxima etapa evolutiva. A 7ª dimensão é o tubo falante de Deus. Diferentes modelos de realidade descrevem diferentes números ou tipos de dimensões.
A história cósmica descreve um universo de 13 dimensões, sendo as dimensões de 1 a 6 as primárias e a sétima como o espelho refletor, o tubo falante, o toroidal de Deus. Então, as dimensões de 8 a 13 são espelhos refletores das dimensões 1 a 6. 7 é o número da profecia, é o número da sintonização ressonante, e é a base dos 7 dias da criação e dos 7 eons da criação. Ele também corresponde às míticas 7 gerações perdidas, que são as gerações procriadoras primitivas de um ciclo específico de evolução cósmica da humanidade. A 7ª dimensão é a dimensão radial plasmática, e é a origem do espírito. Cada dimensão é mais poderosa que a outra, e contém as que vieram antes dela. Os 7 volumes das Crônicas da História Cósmica também representam a recapitulação do poder procriador primordial dos 7, a narração original da criação como um número. Os 7 volumes ilustram como a ativação consciente do número informa o todo, definindo uma reformulação completa da base do conhecimento humano. Desse modo, a história cósmica é um pacto ou promessa de redenção do poder do número 7. 7 é também um intervalo implícito entre 13 e 20. Na ordem sincrônica, 7 é o número central na onda encantada. O poder do 13 representa o ponto de existência mais místico e, de algum modo, sem referência. O número 7 é também muito proeminente nos livros perdidos de Enoque, em que o ciclo completo de criação é descrito como as 7 semanas. E é claro que essas semanas são simbólicas, como os 7 dias da criação, mas elas também representam o poder do 49, ou 7... 7 ao quadrado? Enfim, desculpa. 49 é também o número de dias do bardo, na tradição tibetana. As 7 dimensões, mundos paralelos de coexistência. Do ponto de vista da ciência cósmica, o propósito da vida é acomodar a consciência, a alma, o espírito e a mente para aprender sobre a natureza da densidade e a partir daí evoluir além da densidade, promovendo a evolução da densidade por si mesma. E é importante também compreender que, primeiro, a consciência não depende de um corpo físico. Segundo, a alma não está separada da vida. E terceiro, a mente não precisa de um eu. A mente é não localizável. Isso significa que existem mundos ou universos que coexistem com nós, mas que são imperceptíveis aos nossos sentidos. Todas as dimensões estão presentes aqui e agora. A ciência cósmica descreve os 7 universos, mas para compreendê-los é importante primeiro familiarizar-se com as premissas básicas da ciência cósmica. A primeira dimensão. Do éter, as miríades, início da polaridade. A primeira dimensão, que é o que chamamos de dimensão pré-quântica, é onde todas as diferentes partículas pré-subatômicas estão contidas, os pontos Cessna e as miríades, que estão bem além da visão do microscópio, que é o reino da polaridade primordial. A segunda dimensão do parto, o ponto essencial transformado, enquanto ou energia existente na segunda dimensão como pré-subatômico, e ainda escapa à visão do microscópio. Aqui é que se dá a geração das linhas eletrónicas de força. A terceira dimensão no nível atômico e subatômico, o que é detectado como matéria, incluindo as primeiras 2 dimensões, como seu alicerce. O espaço tridimensional inclui altura, largura e profundidade, como o campo das estruturas morfogenéticas em evolução.
A terceira dimensão é a organização de toda a vida atômica e celular. A quarta dimensão, num nível atômico e subatômico de valência mais baixa. A quarta dimensão é o reino da matéria etérica, ou duplo etérico, do verdadeiro eu. E é também o reino imaginário, a vida futura, o tempo do sonho. A quarta dimensão é o atômico e o subatômico, embora com um nível mais baixo de valência ou uma valência de menor frequência. Isso significa que estamos lidando com uma substância imaterial e fundamentalmente etérica. A entidade biológica também participa da quarta dimensão, à medida em que evolui em direção à mente e ao espírito. Aqui, o ser cósmico experimenta um relacionamento dinâmico e cada vez mais rico consigo mesmo. A quinta dimensão. Nível eletrônico. Localização do nosso eu superior, o eu mais elevado. Do plano divino, o guia espiritual, a essência mestre do Deus cósmico dentro de nós, o anjo guardião e etc. Onde o fator do tempo não mais opera e as reencarnações não existem, os imortais. O eu superior pentadimensional completa a tríade evolutiva da alma, entidades quadra e pentadimensionais. Ele é a razão para o processo do despertar dos seres em evolução, na terceira e na quarta dimensão. O ser pentadimensional está no nível puramente eletrônico, ou o eu superior, e é o plano divino da realidade espiritual, puramente eletrônica, frequentemente descrita como felicidade, paraíso ou nirvana. A sexta dimensão, que é o plano de luz, onde a forma não mais existe, embora existam diversos tipos de entitização. A interação dos fluidos elétricos harmônicos e não harmônicos de energia de diferentes frequências de luz, incluindo os códigos de luz e rotação, bem como a operação intencional dos plasmas em frequências variáveis. A sétima dimensão, nível radial plasmático, a origem do espírito. A sétima dimensão é o ressonador sem espelho, o tubo falante de Deus. A sétima dimensão, na verdade, cria um vácuo, ou toroide, que percorre todas as outras dimensões e sai pelo fundo da primeira dimensão. Esse é um estágio de consciência puramente radial, sem começo e nem fim. A primeira e a segunda dimensão estão incluídas na terceira, e os princípios da polaridade e eletricidade sustentam a rotação e a carga elétrica de todo o universo, mesmo que ele esteja emaranhado nas complexas estruturas de nosso ser, do nosso eu triádico. A terceira dimensão é o reino do eu, ou ser, tridimensional, ou ego. Todo átomo tridimensional possui um elétron. Um elétron é uma forma muito evoluída da polaridade primordial, também conhecida como parton primordial, ou linha de forças eletrônicas primordiais. O tempo e o espaço correlacionam-se somente com as primeiras 4 dimensões, onde as múltiplas interações sincrônicas criam processos de formação e que se propagam, que geram, que cessam e se dissolvem. Na terceira dimensão, o tempo torna-se o fator tanto da irreversibilidade quanto da sincronização. A terceira dimensão é baseada nas entradas de dados dos nossos órgãos dos sentidos. Desse modo, podemos nos perguntar coisas como: por que os nossos órgãos dos sentidos são formados do jeito que são? Existe uma realidade que está além de como nossos órgãos dos sentidos são informados. Questões semelhantes são contempladas e investigadas no Abhidharma budista, que é muito psicofísico em suas premissas. Qualquer fenômeno do mundo é percebido como uma função das percepções sensoriais. E podemos ficar tão familiarizados com o modo como alguma coisa é vista que não a vemos mais, porque de fato bloqueamos nossas percepções ao novo. O eu quadridimensional é referido como ele, ou o outro, porque geralmente o ego tridimensional experimenta o eu quadridimensional como um alienígena, ou como se estivesse fora dele mesmo. Mas ele também é o objetivo.
O eu quadridimensional é o aspecto do nosso ser que de fato experimenta os fenômenos paranormais. O eu quadridimensional está imerso no meio telepático do éter. Por isso é um ser etérico, ou um ólon, que também, na quarta dimensão, quanto mais se propaga a estrutura atômica, mais etérica será a sua substância. Quanto mais etérica a sua substância, mais tempo ocorre em relação à terceira dimensão, e isso é conhecido como compreensão fractal do tempo, significando que você pode compactar mais tempo numa unidade de tempo-espaço limitada. O Tzolk'in e as dimensões. O Tzolk'in é baseado em 13 colunas verticais, sendo a sétima coluna sem reflexo, o lugar de origem do espírito. Isso significa que cada uma das 13 dimensões está refletida no Tzolk'in. O módulo do Tzolk'in é mantido coeso por uma matriz de 52 portais de ativação galáctica, organizados por uma estrutura de 20 linhas horizontais. E se você olhar para a sétima coluna em termos de portais de ativação galáctica, não há nenhum. E essa falta de portais corresponde perfeitamente ao nível radial plasmático e à origem do puro espírito da sétima dimensão. A razão entre os portais e os números dos portais nas colunas constitui um tipo de índice de polaridade, intensidade e distribuição de cargas elétricas energéticas representadas em cada uma das dimensões. As 6 primeiras dimensões, por analogia, são as 6 primeiras colunas e as colunas 13 a 8 espelhando as colunas 1 a 6. Constrói um universo alternativo. No Tzolk'in, as colunas têm cargas em posições análogas às dimensões que elas representam. Na coluna da primeira dimensão, existe uma carga na primeira posição e a outra na última posição. Na coluna da segunda dimensão, existe uma carga na segunda posição e a outra na segunda posição partindo da última, e assim por diante, ascendendo até a quinta, que tem portais de ativação galáctica na quinta posição e o outro na quinta a partir da última posição. A terceira dimensão também tem cargas unidas na 10ª e 11ª posições, indicando que essa dimensão está carregada de substância e matéria, enquanto a quarta e a quinta têm 2 cargas extras, cada uma mostrando a separação das cargas e a matéria ficando mais etérica. A sexta dimensão tem 10 cargas em sequências, de 6 a 15, e é onde os fluidos eletrônicos interagem para criar fluxos de entitização muito leves. A sétima dimensão é o centro de onde todas as cargas emanam, mas tem densidade elétrica. A primeira e a segunda dimensão têm 2 cargas elétricas cada, e a terceira, a quarta e a quinta dimensão têm 4 cargas cada. E essas cargas complexas criam vida. Visualizar o Tzolk'in dessa forma, como índice de relação ou da intensidade eletrônica das diferentes dimensões, é um modo de engajar o reino imaginário. Há uma compreensão multidimensional simultânea da realidade cósmica. A ordem sincrônica como chave para as 7 dimensões superiores. A prática dos códigos sincrônicos contidos na lei do tempo e nas crônicas da história cósmica tem um efeito qualitativo acumulativo que aumenta a nossa consciência, elevando-nos diariamente cada vez mais em direção à percepção da realidade quadri e pentadimensional. Dessa lente perceptiva, tudo parece como num sonho, e feito fora do espaço, facilitando muito o cultivo das percepções e das sensações cósmicas. Esse processo em si mesmo é um efeito da natureza psicoativa da história cósmica. A quinta dimensão é o espaço, onde o tempo não opera e a reencarnação não existe.
A reencarnação ocorre somente nos níveis atômicos e subatômicos. A alma em evolução esforça-se para avançar da terceira para a quarta dimensão, então além do tempo para a quinta dimensão, que pode ser acessada através da meditação profunda. Os eus quadri e pentadimensional constituem a entidade tríade única. Do ponto de vista da consciência cósmica, o atômico e o subatômico são puramente fases de transição. Além disso, quando dizemos que o tempo é a quarta dimensão, significa que o tempo organiza as primeiras 4 dimensões numa matriz radial de sincronicidade onde tudo é experimentado em sua interconexão. O espaço é onde tudo isso acontece. O tempo é a taxa de sincronização dentro da ordem universal, inseparável da consciência autoexistente, ou como Einstein diz, tempo é o que impede que todas as coisas aconteçam de uma vez só. No entanto, do ponto de vista da lei do tempo, podemos também dizer que na quarta dimensão o tempo é a maneira como todas as coisas estão acontecendo de uma vez só. A sexta dimensão é o plano de luz, onde a forma não existe mais. Na visão budista, é o Arupa, o reino sem forma. Na sexta dimensão, os fluidos elétricos harmônicos e não harmônicos, como os plasmas, de diferentes frequências interagem para criar muitas ou múltiplas metaentitizações, como funções superangélicas de construção massiva de inteligência que tudo sabe. A sétima dimensão tem a ressonância pura, que podemos chamar de voz de Deus, ou comando divino, ou elocuções criadoras. Essas elocuções criadoras vêm das vastas matrizes de inteligência divina, que constitui o princípio organizador do universo inteiro. Elas podem ser entendidas como as respostas da inimaginável vasta mente de Deus, que está além de toda a dimensionalidade e além de toda a concepção. Mas apesar de tudo, todos os impulsos criativos emanam dela. No Alcorão está dito que para qualquer coisa vir à existência, tudo o que Deus precisa fazer é dizer, seja. E assim acontece. Então, as elocuções criadoras são como um eco cósmico que se manifesta através do heptadimensional, tubo falante de Deus. Esse eco, então, reverbera e faz uma impressão de luz pura na sexta dimensão. Aqui, essa elocução criadora assume uma espécie particular de assinatura de luz ou configuração de luz, que pode ser entendida como a codificação de um comando da criação. Esses comandos da criação, então, passam aos poucos através das dimensões até finalmente, por exemplo, estarmos aqui lendo essas palavras. Ou vocês aí, escutando essas palavras. O modelo do universo simultâneo e as dimensões espelho. De acordo com o modelo do universo simultâneo, a qualquer dado momento, o universo está completamente unido por esse momento. Isso significa que você pode ir a qualquer lugar no universo em qualquer momento, que toda a estrutura do universo está presente. Ela está presente numa expansão vertical, da qual se estende uma paleta radial de diferentes dimensões. No centro da paleta radial fica o núcleo da informação, ou história cósmica, que se origina do registro mestre ou da mãe do livro. O núcleo da história cósmica coordena e irradia diferentes dimensões e aspectos do ser, enquanto também ilustra o modelo mostrando como certas estruturas movem-se no tempo e no espaço. Nos modelos do universo simultâneo, não há somente as dimensões mais baixas,
subindo até a terceira dimensão, mas também subindo ou descendo a partir da quarta para a quinta, da sexta e sétima dimensões. A sétima dimensão é o ressonador, sem espelhamento. As dimensões espelho são de 8 a 13, que podem ser acessadas através da sétima dimensão. E se você olhar para o gráfico do modelo do universo simultâneo, verá que no topo existe um vácuo toroidal que suga para dentro do vazio, o que sopra para fora do vazio, enquanto abarca a primeira dimensão. Esse espaço do vácuo toroidal que atravessa o centro atua como um meio telepático que conecta todas as diferentes dimensões. Isso cria a capacidade para a comunicação telepática, que sobe ou desce degraus dimensionais dependendo do que a direção está indo. Dependendo de que direção está indo. As dimensões espelho são acessadas através do corpo quadridimensional do humano. A oitava dimensão espelho está dentro da sétima dimensão. A nona dimensão espelho está dentro da quinta dimensão. A 10ª dimensão espelho está dentro da quarta dimensão. A 11ª dimensão espelho está dentro da terceira dimensão. E a 12ª dimensão espelho está dentro da segunda dimensão. E a 13ª dimensão espelho está dentro da primeira dimensão. As dimensões são penetradas por uma ressonância mental interior que põe você em contato com fenômenos de dimensões superiores. Quando fenômenos de dimensões superiores aparecem para você em sua mente, eles podem parecer como aparições para o olho físico. Isso porque o fenômeno deve descer degraus para assumir algum tipo de forma que seja reconhecida por nossos sentidos interiores, como uma voz ou algo que você vê com seu olho na mente, com seu olho da mente, ou com um filme astral, ou um sonho. Então a informação dimensional superior desce com uma finalidade de se tornar reconhecível, através de percepções interiores. E os modelos de universo simultâneo também mostram a Velatropa, a região da galáxia onde se encontra nosso sistema solar, como a zona do livre-arbítrio, onde projeções manifestas, chamadas de humanos, testam sua livre vontade. O ato mais elevado do livre-arbítrio é o alinhar o desejo pessoal com uma vontade divina. Somente quando o desejo pessoal rende-se à vontade divina é que podemos criar um fim vitorioso para o filme que está sendo projetado para a terceira dimensão. A Terra, ou Velatropa 24.3, é o palco onde os estágios finais do experimento do livre-arbítrio está sendo apresentado. Dentro da totalidade do modelo do universo simultâneo, de 7 a 13 dimensões, existem vastas quantidades de espaço, e esse espaço é tanto o meio da geração da energia como a luz ou outro fenômeno subatômico como o plasma, e é também um meio da ressonância telepática. Isso é o que de fato mantém as diversas dimensões juntas. E as 18 dimensões correspondem às 18 facetas de um cristal perfeito de dupla terminação. Não importa quantas dimensões existem, elas ainda estão encapsuladas por ou constituem uma forma perfeita. O holograma cósmico universal é simbolizado pelo cristal de dupla terminação. A ciência cósmica também postula que existem outras 5 dimensões além das 13, que são os planos sutis da inteligência angélica da quinta força, primordialmente estabelecidas na quinta lua da onda encantada da criação cósmica. De acordo com a ciência cósmica, existem 8 universos e 18 dimensões. As 18 dimensões correspondem às 18 facetas de um cristal perfeito de dupla terminação. Não importa quantas dimensões existam, elas ainda são encapsuladas por ou constituem uma forma perfeita. O holograma cósmico universal simbolizado pelo cristal de dupla terminação. Te vejo no próximo capítulo, Ser Humano Nosférico.